verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia! Digno, exaltado. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia! Josué capítulo 6, verso 18. Josué capítulo 6, verso 18. Quantos acharam? Digam amém. Glória a Deus. Diz a Bíblia: tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém, toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. A palavra de Deus diz para nós a respeito de um momento que o povo de Israel está passando. Nós vamos pregar sobre isso, onde Deus fala para eles: vocês vão ali, tal, vai ter Jericó, mas vocês não peguem nada do que é amaldiçoado, para que não venha problema para Israel. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos nesse momento, porque Tu és o nosso Deus e o Senhor da nossa vida, e nós adoramos ao Senhor, porque nessa hora o Senhor há de falar em nosso coração, e nós já te adoramos e te louvamos, porque Tu és o nosso Deus. Fala com a Tua igreja e abençoa a nossa vida, é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Como você pode dizer amém? Amém. Ok, pode se assentar, querido. Um pouquinho mais de agudo na minha caixa, por favor. Glória a Deus. Nós estamos estudando a vida de Josué e passando aqui, falando sobre este homem de Deus extraordinário, e nós estamos fazendo a sequência desses assuntos, não é? Estamos estudando a vida de Josué, que foi sucessor de Moisés, o homem que veio depois de Moisés, com o intuito bem definido para a glória de Deus, não é? Moisés era um homem que foi escolhido pelo Senhor. Moisés, ele teve um encontro com Deus na sarça ardente. Deus o usou para abrir o Mar Vermelho, amém? Quantos se lembram disso? Diga amém. Não é? As 10 pragas do Egito também vieram por causa da instrumentalidade desse homem. Moisés foi um homem extraordinário, porque Deus usou para vencer o exército de Faraó. Moisés foi um homem que as pessoas, o rosto dele brilhava, um homem cheio da glória de Deus. Mas teve um dia em que o povo reclamou tanto, que ele ficou tão irado, e acabou desobedecendo a voz de Deus, e Deus levantou uma outra pessoa chamada Josué. E apesar de Moisés ter se arrependido, Deus passou a liderança para um homem chamado Josué. E Josué foi um homem que realmente foi muito firme com as suas decisões, e foi um grande exemplo para o povo de Israel. Josué foi usado porque ele servia a Moisés, ele aprendeu a honrar Moisés, foi um adorador. Vai conduzir para além do Jordão, porque eu tenho uma herança para esse povo, no caso, a terra prometida. E nós estamos querendo um ano cheio de bênçãos do Senhor, amém? Quantos querem um ano cheio das bênçãos do Senhor? Ok, deixa eu ver se as mãos estão erguidas, amém? Quantos querem um ano cheio de bênçãos? Amém? Deixa eu ver se o amém dos homens está melhor que o amém das mulheres, tá amém? Diz que quando o amém dos homens está melhor que o amém das mulheres é porque a igreja é avivada. Então deixa eu dar uma olhadinha. Eu gostaria de saber dos homens quantos querem um ano cheio de bênçãos. Você viu só, parece uma trombeta o negócio, né? Agora eu queria saber das irmãs. Quantas irmãs querem um ano cheio de bênção? Olha, essa igreja é avivada. Josué foi escolhido pelo Senhor.
na primeira mensagem que nós deixamos aqui, falando desse ano vá além, porque Deus levantou Moisés, e Moisés morreu e Josué teve que ir além. E o que Deus espera de mim e você é que nós possamos ir além. Você pode dizer amém a essa palavra? A segunda palavra, nós falamos sobre Jericó, que tinha uma muralha praticamente indestrutível. Ela tinha 2 muralhas, e Deus levantou Josué e diz: vocês vão rodear essa cidade 6 vezes, e depois vão tocar uma trombeta, que é uma trombeta de adoração e louvor, e vocês vão gritar. E eu falei sobre verdadeiramente que o poder do louvor antecipado, não é? Aquele grito que você dá antes de você ter a vitória, aquele grito que você levanta antes que a muralha nem caiu ainda, mas você já está louvando ao Senhor. E a Bíblia diz que houve um grande milagre, porque o povo realmente gritou antes do muro cair. Eles louvaram antes do muro cair, e o muro veio ao chão. Mas hoje eu queria falar de uma coisa que me espanta, que é justamente a cidade de Ai. Nessa terceira mensagem, eu quero que você entenda que verdadeiramente, embora os muros tenham caído, embora muitas bênçãos venham em nossas vidas, que nós temos que cuidar da cidade de Ai. Porque, às vezes, depois de uma grande vitória, a gente pode ser surpreendido por não ficarmos atentos e não termos depois mais vitória, mas uma derrota. Às vezes, quando você está lá em cima, sem tomar cuidado para você não dar com o próximo passo no chão. A Bíblia diz: o que está de pé, cuidado para não cair. Foi exatamente o que aconteceu na cidade de Ai. Quando Israel começou ali lutar com Jericó, a Bíblia diz: cuidado para você não tomar do anátema dela. A prata, o ouro, o metal e o ferro é do Senhor. E a Bíblia diz então que Deus desafiou ao povo de Israel que pudesse olhar para não olhar para o anátema. Você não deve cuidar da questão, não pegar o anátema. O que é o anátema, pastor? O que é amaldiçoado. Deus amaldiçoou todo que pegasse o ouro, a prata. Ou seja, ele estava ensinando o povo para que não tivesse os olhos em cima das coisas daquela cidade. O anátema são as coisas proibidas. Não é? E essa história da perca, não é, que eles perderam na cidade de Ai, é porque um homem, quando as muralhas caíram e eles subiram na cidade, eles viram muito ouro, muita prata, muitos bens e tal, e Deus falou: não pegue nada, não pegue nada. E teve todos não pegaram, mas um pegou. O nome dele é Acã. E a Bíblia diz que quando Acã pegou, ele pegou uma boa capa babilônica. A Bíblia fala sobre isso no monte de Shinar, que era conhecido como um lugar onde eles faziam muitas roupas bonitas. Eram roupas da alta sociedade. Ele entrou na cidade, ele viu aquela capa, ele diz: Deus não está vendo isso aqui, vai. Eu vou pegar uma capinha que tem tantas espalhadas pelo chão, tem tantas no guarda-roupa do pessoal, tem tantas na cidade que nós ganhamos e destruímos, eu vou pegar uma capa babilônica. Mas também ele pegou 200 ciclos de prata, o que dá mais ou menos $200, para nós uns R$800. Ele também pegou uma cunha de ouro, com um peso de 50 ciclos. O meio quilo de ouro dá mais ou menos $25 mil, o que equivale a mais ou menos R$100 mil. Então, na realidade, ele pegou uma coisa para que ele pudesse se alegrar, mas não alegrou o coração de Deus. E a Bíblia diz que enquanto ele fez isso, ele colocou e escondeu essas coisas. E o povo de Israel estava alegre pela vitória. Eles não perceberam, não se atentaram que no meio deles estava uma pessoa que estava pegando o que era anátema. Não percebeu que tinha um pecado rolando de desobediência ali naquele povo. E olha só em Josué capítulo 7, verso 3. E voltando a Josué, disse-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigues ali a todo o povo,
porque poucos são os inimigos. A Bíblia diz que eles destruíram e tiveram uma grande vitória no caso de Jericó. Jericó foi uma grande vitória para o povo de Deus. Eles destruíram aquelas muralhas indestrutíveis. Eles venceram o que ninguém acreditava. E aí tinha uma cidadezinha chamada Ai, uma cidade de poucos mil habitantes, talvez 12 mil, isso com mulheres e crianças. Eles eram milhões, essa cidade só 12 mil. Israel eram milhões, e essa cidade só 12 mil. Israel tinha milhões de soldados, mas aquela cidade só 12 mil, e eles perderam. A palavra de Deus diz que eles fugiram diante dos homens de Ai, e feriram deles, Ai feriu 36 homens valentes de Israel. E a Bíblia diz que o coração de todo o exército de Israel derreteu. Eu quero que você olhe para esse texto com uma baita exclamação. Quando Israel chegou diante de Jericó, eles se sentiram pequenos, mas foram com Deus e venceram. Quando eles foram diante de Ai, uma cidade de 12 mil só, eles com milhares de soldados, milhões, quem sabe até 8 milhões de pessoas, eles se sentiram fortes, poderosos, não precisamos nem de Deus. A Bíblia diz que Josué nem orou, e o povo nem disse para Josué, não desçamos muitos homens para não cansar o nosso pessoal, desce só 2 ou 3 mil que já dá conta de matar todo mundo, porque nós somos poderosos, bons soldados, valentes. Mas não era. Tinha um pecado no meio deles, e eles perderam. Às vezes, irmãos, eu me preocupo que as nossas bênçãos não se tornem maldições. Quando você tiver aquele carro tão bonito que você quer, do último ano, ou não sei se ser o último ano, pode ser 5 anos atrás, mas que está lá, você está lustrando ele, e que você não queira mais servir ao Senhor, por causa de um carro bonito. Ou quando nossas bênçãos começam a ficar tão grandes, tão elevadas, tão extraordinárias, que esquecemos quem nos deu a bênção. Esses homens se sentiram tão fortes, hein? Eles eram tão poderosos, eles tinham vencido Jericó. Imagina, Ai é fácil, mas perderam. Ai é fácil, mas perderam. Por que perderam? Porque a Bíblia diz que alguém no meio deles tinha feito uma coisa que desagradou ao Senhor e Deus deixou de acompanhar esse exército. Por causa do pecado de um homem, Israel perdeu a batalha. Eu já escutei muita gente dizer assim, olha, como eu vivo a minha vida e as coisas que faço não são da conta de ninguém. Já escutei gente dizer, desde que eu não machuque ninguém, pastor, não tem problema mentir, nem fazer uma falcatrua, mas eu não posso machucar ninguém. Se for para não machucar, não tem problema. Nada poderia estar mais longe da verdade de que um pecado em nossa vida é nada. Nada poderia estar mais longe da verdade que a gente não se preocupar em agradar o coração de Deus. Não se preocupar com aquilo que Deus diz em sua palavra, ou que Ele coloca como regra. Não tem nada mais que mais nos preocupa a não ser entender que a gente é forte, você está conquistando coisas, que você é incrível, mas você diz, pastor, esse pecado aqui não faz tanto problema. Eu queria dizer para você que nós precisamos aprender algumas coisas em relação a essa cidade. Que um pecado de um homem fez com que Israel inteiro perdesse a batalha. Em primeiro lugar, cuidado com excesso de confiança em si mesmo. Queria que você abrisse a palavra de Deus em Josué capítulo 7, verso 3. Josué capítulo 7, verso 3. Manilde, pode estar com a gente no teclado? Diz a palavra de Deus assim, não fadigues ali todo o povo. Josué 7,3. Não precisamos nem cansar todo o povo.
É uma batalha tão pequena que nós não precisamos nem orar, porque eles não oraram, e nem precisamos fatigar o povo. Deixa que só uma meia dúzia de soldados vença essa. Amém? Quantos já acordaram de manhã dizendo assim, essa batalha é tão fácil, tão tranquila, que eu acho que eu nem preciso orar hoje, porque está super fácil. Eu nem preciso buscar a Deus hoje, porque está tão tranquilo. Essa eu tiro de letra, pastor. Essa eu tenho certeza que Deus vai ver como é que se faz. Está tão tranquilo, pastor, que eu tenho certeza que a coisa vai fluir na nossa vida. Portanto, não vamos fatigar todo o povo, não vamos precisar nem orar, porque essa batalha já está ganha. Eles foram confiantes demais. Israel estava lá no alto, né? A Bíblia diz que lá eles tinham, acompanhem comigo essa ideia, né? Eles tinham atravessado o Rio Jordão. Diga comigo assim, Rio Jordão. Demais, não é? Já pensou? Pensou que o irmão William chegar ali no rio e dizer, ok, pode parar. E o rio parar? Oh, e a igreja atravessar a pé para fazer um piquenique do outro lado, irmão William? Chique isso, hein? Já pensou? Agora pare as águas, que a igreja vai fazer o piquenique lá do outro lado. Aí para as águas e a igreja vai lá para o outro lado fazer um piquenique. Que vitória extraordinária! As águas pararam pela voz de Josué e o povo atravessou a seco. Louvado seja o Senhor. A primeira cidade dramática que eles encontram na frente é Jericó. Os muros eram duplos, os muros eram largos, 10 metros de altura. Mas aquele povo cantando, gritando, exaltando a Deus, colocou os muros para baixo. Aí tinha uma cidadezinha aqui, bem pequenininha. Ele diz, ora, se o nosso Deus fez abrir o Jordão, se o nosso Deus destruiu os muros, essa cidadezinha aqui é fraquinha, fácil para mim. Não preciso nem mais orar, nem mais precisamos colocar a equipe de louvor cantando, nem mais vamos, não, 2 ou 3 mil homens já dá conta, porque somos fortes. Quando nós temos muitas vitórias em nossa vida, a preocupação é que a gente acha que a vitória veio de nós, e que o nosso Deus está conosco em tudo, só porque é nosso Deus. Mas o buscamos, clamamos para saber se devemos ir, com quantos soldados nós vamos à batalha, como é que vamos vencer esse desafio? Josué não consultou o Senhor, ele marchou porque ele se empolgou com a voz daquelas pessoas de Israel. Ele não marchou com Deus pelos olhos da fé, ele marchou confiando em si mesmo e no seu exército. Isso já aconteceu, acredito, com todos nós. Levantamos um dia e dizemos, ok, já está bom, vamos vencer. Mas 2 Coríntios 5,7 diz, ande pela fé, não pela vista. Quando você vê que a coisa é fácil demais, mesmo assim você pode orar ao Senhor. Quando você vê que a coisa é tranquila demais, mesmo assim vai e converse com Deus. Diga com Deus, Senhor, está tudo bem? Hebreus 10:38 diz, viva pela fé. Josué não batalhou em oração, ele não teve uma fé erguida naquele momento, e o resultado foi que morreram 36 homens de Israel, e todos correram com medo de um grupo de soldados da cidade de Ai. Eu acho esse nome da cidade meio estranho, não, Max? Ai. Aliás, esse nome, Ai, a gente fala de vez em quando, não é? Ai, que eu fiz? Ai, como foi ruim? Ai, doeu. Ai, foi isso. A cidade de Ai, ela nos mostra que a confiança em nós mesmos, ela tem que ser colocada diante do Senhor para que a confiança venha dele. Segundo lugar, o que a gente aprende com a cidade de Ai, cuidado, porque o pecado retirou as bênçãos de Deus.
Josué capítulo 7, verso 11 e 12, diz: Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e também furtaram, também mentiram, e até debaixo da bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante o seu inimigo, e viraram as costas diante do seu inimigo, porque estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não tirares o anátema do meio de vós. Não foi só Josué que errou em não orar. Teve um homem chamado Acã, que pegou coisas que Deus não deixou. E a Bíblia diz que por causa de Acã, muito mais até do que de Josué, que não orou naquele momento, eu vejo até muito mais problema em Acã, que pegou uma coisa, pegou algo que o Senhor não tinha dado autorização para pegar. É tão forte isso, porque simplesmente Deus tirou a mão do povo, deixou de andar com o povo. Muito sério isso, gente. Nós somos pessoas que somos crentes em Cristo Jesus. O sangue de Cristo tem lavado a nossa vida, nosso ser. É como se você saísse lá fora, vestindo a camisa de um time de futebol, entrando na torcida do outro time. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, amém? Mas a nossa vitória está em Deus continuar sempre andando conosco. A gente não pode se orgulhar porque a gente é lavado de querer ficar entrando em torcida de pessoas que não são do Senhor. Por vezes o pecado parece banal. Eu fico imaginando, a Bíblia diz que Acã, ele olhou e viu uma capa, um pouco de prata e um pouco de ouro, e Acã deve ter pensado, ora, é muito radical Deus falar que não pode pegar nada, né? Uma cidade inteira foi destruída, e eu estou caminhando no meio dos destroços, eu vejo capa, eu vejo ouro, eu vejo tudo espalhado pelo chão, olha quanta capa aqui, olha quanto ouro, olha, acho que esse pecadinho aqui, então eu vou pegar isso aqui um pouquinho para mim, eu vou pegar um pouquinho dali, e vou pegar isso aqui também para mim. Ah, Deus não está vendo? Tão banal, tão fácil. Será que Deus é um Deus que vai ficar tão chateado de eu pegar um pouquinho de tudo que está aí, sendo que Deus tinha proibido? A ordem era, olha, o ouro, a prata, os metais vão para glorificar o nome do Senhor. E Acã, então, acho que ele tentou racionalizar um pouquinho. Muitas vezes fazemos isso. Que lei tão rigorosa. Não é? Tantos bens valiosos no chão, ninguém vai perceber, ninguém vai sofrer com isso, nem é tão mal eu pegar uma capinha aqui, um pouquinho de prata ali, um pouquinho de ouro ali. Mas por vezes eu e você tentamos minimizar as consequências de um pecado, e a gente dá nomes bem interessantes. Por exemplo, chamamos isso de eufemismo, quando você tenta suavizar ou minimizar o peso de alguma palavra. Por exemplo, nós chamamos de mentirinha. Eu até escutei esses dias, pastor, mas isso é uma mentirinha branca, né? Eu não sabia que mentirinha tinha essas cores todas. Pastor, isso aqui é uma mentirinha branca, então nós chamamos de mentirinha, em vez de olhar para mim, para você, e se nós estamos faltando com a verdade, dizer isso aqui me faz um mentiroso. Aí, ou então, chamamos de caso o que a Bíblia chama de adultério. Veja como a gente diminui. Nós chamamos, por exemplo, de dormir juntos, o que Jesus fala para nós de fornicação e sexo antes do casamento. Falamos de contabilidade criativa, ao invés de estamos roubando o governo. Chamamos de atender a nossa necessidade, ao invés de estou deixando de dizimar com a casa que meu Deus pediu para eu contribuir. Chamamos de diversão inofensiva, olhar um pouco de pornografia ou um adultério mental na internet. Chamamos de compartilhar preocupações quando na realidade são fofocas. Chamamos de mau humor quando eu não estou cheio do Espírito Santo, ausente de Deus,
sem o amor de Deus pela vida das pessoas. Chamamos de ser honestos, eu sou honesto, quando na realidade Deus fala que eu sou cruel. Chamamos de eu estou muito ocupado, quando Deus diz você está sem compromisso com a casa de oração. Chamamos de autoconfiança, quando é apenas orgulho de não se dobrar diante de Deus, muitas vezes em nossa vida. Tentamos minimizar, achamos que a coisa não é tão grande, chamamos de pecadinho, chamamos disso, Deus não liga. Só que essas coisas vão minando a nossa vida e o nosso relacional com Deus. Vai minando a nosso ser e a gente vai perdendo o que de mais lindo alguém pode ter. O fator de Deus andar com ele e de Deus estar com ele e ajudar essa pessoa. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que o pecado deve ser tratado. Provérbios 28:13 diz: aquele que cobre os seus pecados não prosperará, mas quem os confessar e abandonar terá misericórdia. O pecado tem que ser tratado, meu amigo. Abacuque 1:13 diz: você é de olhos mais puros do que contemplar o mal, e não pode, no caso Deus, você não pode olhar a maldade. Deus não pode olhar a maldade. Deus não gosta de pecado. Você sabe, Ele ama o pecador, ama, mas ama para valer, mas Ele não gosta de pecado. Eu brinco com o pessoal que Deus detesta mais o pecado do que eu detesto melancia. E aí então você imagina o quanto que Deus não gosta de pecado. Eu me lembro na minha lua de mel, estava eu e a Gerli olhou para mim, achando que eu estava brincando, que eu não gosto de melancia, e disse: amor, dá para você pegar um pedaço de melancia? Eu disse: não. Ela achou que eu estava brincando, mas o jeitinho meloso dela acrescentou um pouco de mel na voz. Disse: amor, por favor, só pega um pedaço de melancia. Eu disse: não. Aí ela foi mais melosa e quase chorou. Nossa lua de mel. Disse: amor, não é para você comer, é só para você pegar uma... Eu disse: não. Ela olhou para mim: você não gosta mesmo, né? Eu falei: não. Nem do cheiro. Outro dia me deram um chiclete Babalu de melancia. E eu quase que tive que tomar remédio, que eu ia colocar tudo para fora. A criança chegou e falou: pastor, olha aqui um chicletinho de melancia. Eu falei: chiclete de melancia é artificial, né? Coloquei na boca. É aqui dentro, cara, não dá certo. Deus está dizendo: eu não dou certo com o pecado, meus olhos são puros, minha atitude é pura, e se você quiser andar comigo, ande em santidade. Deus disse assim: assim como eu sou santo, sede vós também santos. Assim como eu sou santo, sede vós também santos. Deus não combina com o pecado. Tanto não combina com o pecado que Ele deu Jesus para morrer em nosso lugar, para que nós não fiquemos mais nessa história de pecar. É tão sério que Jesus teve que dar a vida por nós. Então, na realidade, o pecado tem que ser tratado. Ezequiel 18:4 diz: a alma que pecar morrerá. Provérbios 8:36, mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Uau, que forte! Provérbios 8:36. Parceiro, Deus está dizendo aqui, ó: o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Deixa eu traduzir isso para você. O que vive pecando, parceiro, o que vive pecando faz uma violência contra si mesmo, porque o pecado vai se voltar contra você. Pecado é igual uma serpente venenosa, que a gente pega pela cauda. Uma hora a cabeça vem pela frente. Isso dói. O pecado, diz a Bíblia, ele vai ser descoberto. Acã, ele tentou esconder as coisas,
Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo foi e trouxe à tona o que ele tinha feito. Ele colocou dizendo, olha, o exército está perdendo batalhas por causa disso, que não foi colocado, não foi tratado, não foi mexido, e precisa ser mexido. Tem uma foto de um cartão postal muito interessante, 2 peixinhos, um do lado do outro. Aí um vai e assovia para o outro, né? Um está aqui no meio do tanque, ele assovia e faz... E vira as costas, e as bolinhas saem assim. Aí o outro peixinho diz, ó, não adianta virar as costas não, porque eu estou vendo as bolinhas sair. Pecado é mais ou menos isso. Eu dou uma disfarçada, eu tento falar que nada aconteceu, mas as pessoas ao meu redor começam a ver atitudes que não são boas. Não é verdade? Você se torna magoado, chateado, briga com a esposa, chuta a porta, chuta o cachorro, chuta tudo menos o pecado. Você começa a ficar desobediente, confronta isso, confronta aquilo, mexe com aquilo, mexe com aquilo, puxa o cabo, desliga o computador da esposa. A gente começa a fazer umas coisas malucas. Que o pecado, ele começa a colocar veneno em nós. Às vezes é o veneno até da falta de confiança em Deus. Às vezes é o veneno até daquilo que está mexendo, que Deus está tratando, não sei. Mas o pecado é uma desgraça. Eu digo para os jovens que pecado é uma burrice. Por isso que Deus é inteligente e não gosta de pecado. Pecado é uma burrice. Pecado é alguma coisa que ofende você, ofende Deus. Números 23 diz assim, mas se não fizerdes, eis que pecaste contra o Senhor. Tenha certeza de que seu pecado o descobrirá. O pecado é isso. Ele vem à tona. Já foi na praia, amém? Quantos já foram na praia? Piscina. Já levou aquelas bolas grandes, que tem uma hora que você enjoa de nadar com aquela bola, e você quer sentar nela, abraçar ela, você quer colocar ela para baixo, porque você não aguenta mais, porque a bola vai embora. Aí você põe ela de baixo, põe ela do lado, e ela sempre vem para a tona. Sempre vem à tona, sempre vem à tona. O pecado é isso, tenta esconder, você mexe, põe do lado, põe no bolso, põe debaixo da camisa, mas ela vem à tona. Provérbios 28:13. Aquele que cobre os seus pecados não prosperará. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Você vai ficar tão mal que o teu pecado vai fazer você não prosperar. Você não vai para frente. Está querendo enganar seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu amigo, seu pastor, seu isso e aquilo, mas o pecado não vai deixar você ir para frente. E a Bíblia diz, mas quem confessa e abandona, terá misericórdia. Percebe? O pecado, ele corrói por dentro, você tem que abrir a boca. Por isso que nós temos homens maduros na igreja. Você chegar e falar assim, parceiro, me ajuda que eu estou mal. Me ajuda porque eu tenho que vomitar. Trata de mim porque eu não estou legal. Fala comigo porque eu estou sentindo. Porque o pecado tem 2 situações. Né? Ou ele explode fora, ou ele explode dentro. Quando explode fora, todo mundo diz, olha aí, né, mexeu. Quando explode dentro, é uma implosão. O camarada vem à igreja, ele canta, ele prega, ele faz, ele está na recepção, ele está aqui, está tocando, está conversando, mas o cara está um oco por dentro. Ele não vê a hora de alguém chegar e falar assim, posso orar com você? E ele desmorona. E diz, por favor, ore por mim, que eu estou podre. É como se eu tivesse um buraco dentro de mim. Eu não estou mais confiando no Senhor. Eu acho que com a minha força eu destruo o ai. Mas cada vez mais eu vejo que o ai tem me destruído. O pecado prejudica os outros. A família de Acã morreu por causa do pecado dele. Percebe? Tem gente que perde a família por causa de um pecado pessoal. Pessoal, o cara não trata, o cara não mexe. E morre ele e a família. 36 mulheres ficaram viúvas por causa de Acã. O pecado dele vazou para 36 famílias. 36 mulheres ficaram
viúvas ou sem filho, mas possivelmente viúvas. E as crianças ficaram sem pais. 36 famílias. Por causa de um homem. Um homem, um homem, um homem, um homem. Ô pastor, o que você está falando? Estou falando que esse ano, em nome de Jesus, isso não vai acontecer com você. Que essa noite é noite de você entender que pecado não é bichinho de estimação. Que pecado é uma coisa que você põe debaixo do travesseiro, filho. Que pecado é uma coisa que você esconde, é uma coisa que você vomita, que você tira do teu estômago, que você pede ajuda, que você coloca diante de Deus. Pecado é uma coisa que nós não podemos brincar. Pecado prejudica. A Bíblia diz que até a família de Acã foi morta por causa dele. Mas olha que interessante. Israel perdeu por causa de um homem. Preste bem atenção nisso. Israel perdeu por causa de um homem. Alguém diz, não, mas isso está no Antigo Testamento. Mas sabe o que diz o Novo? 1 Coríntios 12, 26 diz, desse modo, quando o membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Então, quando o membro sofre, todos os outros sofrem. Amém? Quem tem um dedinho aqui, levanta o dedinho aqui. Dá uma apertada nele. Mas com carinho, daquelas apertadas boas. Percebe? Dói. O seu irmão é seu dedinho. Quando um machuca, outros todos machucam. A Bíblia diz em Josué 7,13: levanta-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã. Temos que levantar e santificar a nossa vida. Provérbios diz, aquele que cobre os seus pecados não prosperará. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecado, filho, tem que ser colocado para fora. A gente não tem muito costume, mas na época de Jesus, lá no batismo de João Batista, as pessoas vinham gritando seus pecados. A Bíblia diz que quando João estava batizando, as pessoas vinham gritando seus pecados de tão ruim, que eles entendiam que Deus não iria prosperá-los, enquanto a coisa não fosse jogada para fora do seu ventre, espiritualmente falando. Em último lugar, cuidado com esses sinais de alerta que Deus nos dá. Ou que o pecado pode despertar, aliás. Pastor, quando que eu tenho que tomar cuidado com o pecado? Sempre. Mas na realidade ele dá uns sinais que a gente vai percebendo. Eu vou citar alguns. Primeiro, quando o meu pecado é tratado como um bichinho de estimação, é um problema. A gente se acostuma com o bichinho. E a gente põe ele do lado e alguns dão desculpa. Sabe o que é, pastor? Eu falo assim sem educação porque minha família é italiana. Eu já escutei isso. Eu falei, pensei que o irmão ou a irmã fazia parte da família de Deus. Ô pastor, que é isso? Eu faço parte da família de Deus, então deixa o italiano do lado. Sabe o que é, pastor? Meu pai e minha mãe falavam assim comigo e eu falo também. Ah, é mesmo, filho? E quem te dá o direito de ser como você quer ser? Quem dá o direito de você fazer o que você quer da sua vida? A Bíblia diz para nós andarmos à semelhança de Cristo. Eu te pergunto, como que Cristo falava? Como Ele agia? O que Ele pensava? Quando os meus pecados são tratados como bichinhos de estimação, ali na prateleira, rotineira de todo dia, o pecado passa a ser adotado, ele faz parte do meu dia a dia, eu pratico todo dia, é hora de se preocupar. Muito. Em segundo lugar, quando a roda dos escarnecedores é mais atrativa que a igreja. Vamos à igreja? Mas aí bate uma roda escarnecedor, está lá o cara passando a madrugada, virando a noite, conversando com todo mundo, é alegre.
que na igreja não cumprimenta, não sorri, não abraça, mas lá no mundo faz tudo isso. Em Salmo diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer ter um ano de vitória, filho? Não ande em roda que não presta. Você quer ter um ano de vitória? Não ande na companhia de quem não presta. Diz que nós somos a média das pessoas que estão mais próximas de nós. Junte pessoas boas, gente de Deus, e você vai prosperar. Terceiro lugar, quando o poder do Espírito Santo está pouco operante na minha vida, ou nada operante. Eu chego na igreja, o Espírito Santo já não mais me toca, a mensagem não mais me toca, a palavra é a mesma que Jesus pregou, a mesma que os discípulos pregaram, e o coração deles ficava aquecidos. Quando o meu coração não está mais aquecido, é um grande problema. Quando eu digo: oh, essa palavra foi para mim, pastor, essa palavra mexeu comigo, pastor, essa palavra me arrebentou, pastor, mas eu estou saindo daqui curado. Quando a falta de seriedade com as coisas espirituais, quando a glória de Deus não é mais a minha preocupação, quando eu não leio mais a palavra, quando a santidade já não significa nada para mim. Por último, quando eu escondo o meu pecado de mim mesmo. Tem um versículo na Bíblia que o salmista diz: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Outro dia alguém me perguntou: pastor, pecado oculto, tem pecado que eu não sei que eu estou pecando, então esses pecados são ocultos? Eu falei: não, esses pecados ocultos não são pecados ocultos de Deus, são pecados ocultos de mim. Porque eu rio tanto de coisa que eu não devo rir, eu falo tanto de coisa que eu não devo falar, eu brinco tanto com coisas que eu não tenho que brincar, eu xingo tanto, eu faço tanto, que isso já é comum para mim. E eu já não ligo. E Davi percebeu isso. Ele falou: sabe, Deus, tem coisa que eu faço que eu já estou acostumado. Para mim já está oculto. Para mim já está oculto, que eu já faço tão comumente, que os meus olhos já não veem mais. Esses são pecados ocultos. E eles são perigosos. Por quê, pastor? Porque eu já me acostumei. Tinha um capelão e um soldado alcoólatra. E um capelão lutava... E o capelão estava lutando para entregar literaturas ali nos soldados. Então ele ia de lugar em lugar e entregava livrinhos, né, e literatura para os soldados, e entregava as coisas. E ele chegou para um soldado, e esse soldado tinha sido alcançado a patente tenente-coronel. Mas por causa das bebidas, por causa das coisas que a bebida produziu nele, ele foi sendo rebaixado, até soldado de novo. A bebida tirava ele do sério, a bebida destruía a sua vida, a bebida colocava empecilhos no seu coração. E ele foi abaixando, até que voltou a ser soldado de novo. E ele sabia que se voltasse a beber mais um pouco, ele ia ser preso no quartel. Já tinha uma ordem que se ele aprontasse de novo, ele seria preso. E ele estava desesperado. E o capelão chegou para ele, entregou para ele um livro e disse: não, eu não creio em Deus, sai daqui. Aí o capelão olhou para ele e disse: não, mas olha, diz: eu não quero saber, sai daqui. Aí o capelão, sabendo que ele estava com problema com álcool, disse: olha, eu também já fui alcoólatra, eu também já tive problema com álcool. Mas há um Deus, e ele escreveu um livro
Isso pode tirar você do seu vício. Há um poder, há um Deus. E ele escreveu um livro. E deu para ele o Novo Testamento. Ele olhou para aquilo e disse: olha, eu vou te deixar uma dica. Funcionou comigo. Toda vez que você sentir a vontade de se embriagar, quando você sentir que você não tem força para vencer, pegue e abra esse livro no Novo Testamento, nos Evangelhos de Jesus Cristo, e leia, e leia. E quando você estiver lendo, a vontade já vai passar. Ele pegou aquele Novo Testamento e jogou na gaveta. E as horas foram passando e vinha aquele vício, vinha o desejo, vinha o desejo, vinha o desejo. E ele se arrumou todo e diz: não, eu vou para o bar. E ele se levantou para ir para o bar. E aí lembrou do que o capelão falou: pegue a Bíblia e leia. Ele se abaixou, sentou e disse: vamos ver. Abriu o Novo Testamento. E assim, quando ele começou a ler o Novo Testamento, a palavra de Deus começou a entrar nele. Ele começou a ver o poder de Deus. O Deus que liberta. O Deus que chama o pecador. O Deus que te resgata. O Deus que mexe com a tua vida. O Deus que já tirou milhares e milhões da sarjeta. Ele começou a ver o nosso Deus, o Deus Criador. A Bíblia chama ele de Jesus de Nazaré. Ele começou a ler a vida de Jesus. E ele disse: passou a minha vontade. Passou. E diz que a partir daquele dia, toda vez que ele sentia vontade de beber, ele pegava a Bíblia. E hoje é um homem que serve e adora Jesus. Aleluia. Pecado tem que ser enfrentado. Pecado tem que ser confrontado, não com tua força. Ai de nós se for com a nossa força. Pecado é confrontado com o poder de Deus, com arrependimento, com o rosto no chão, buscando a leitura da palavra. Pecado é sério, destrói vidas, destrói carreira, destrói família. Pecado é sério. Mas quando eu levo o meu pecado e peço a Deus que me ajude, o meu ai se transforma em vitória. A Bíblia diz que quando eles tiraram o anátema do meio, a mão de Deus veio para eles e eles venceram a cidade de Ai, por causa que Deus agora estava com eles. Não era pelo número de soldados, não era pela força, não era porque eles eram homens extraordinários, não. É porque Deus estava com eles. E quando Deus está conosco, coisa diferente. Aonde está o poder? Se está em você, por que você não venceu até hoje? Se a força está em você, por que você não venceu a sua tentação? Mas se a força está em Jesus, por que você não o procura? Se a força está em Jesus, por que você não se rende? Ou será que no fundo, nós achamos e temos a certeza que não queremos mudar? Que quantas vezes é nós que não queremos mudar? A cidade de Ai nos mostra que se nós não mudarmos, nós vamos morrer. Os projetos de Deus não vão acontecer. Mas se nós nos arrependermos e colocarmos os nossos pecados, o Senhor tem poder de nos livrar. Todos nós erramos, filhos. Mas o altar de Deus é o lugar da gente conversar com Deus. Talvez nessa noite, nesse lugar, eu não vou pedir para você sair agora do teu lugar, não. Porque eu acho que todos nós podemos conversar com Deus. Eu vou pedir que você coloque de pé e nós vamos louvar ao Senhor, vamos orar.